Bom, hoje, doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, e você? Quando a gente fala em cicatrizes, eu acho que a maior parte das pessoas tem um medo danado da cicatriz. Não só em caso de cirurgia plástica, mas o que faz a pessoa ter uma cicatrização não tão boa assim? A cicatriz, antes de qualquer coisa, é uma resposta do nosso organismo. Então, se não houvesse a cicatriz, qualquer ferimento, queimadura, qualquer trauma não se fecharia, não se cicatrizaria. Então, ela é uma resposta normal. O problema é que ela fica uma marca visível muito comumente e as pessoas não gostam, porque esteticamente não é bonito. Mas a cicatriz é necessária. Mas olha, eu acho que a gente se incomoda mais com a cicatriz e percebe mais a cicatriz do que as outras pessoas, né? Sem dúvida. A gente tem alguns famosos, ó, pra gente mostrar aqui algumas fotos. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas nem você imagina que tenham cicatrizes. Ó, aqui a gente tem a Bárbara Paz, que há uns anos atrás sofreu um acidente de carro, diz que ela não vive sem maquiagem. Aqui não dá para perceber, mas ela tem uma cicatriz bem grande na face, né, doutora? As cicatrizes na face são muito ruins porque são estigmatizantes. Primeiro que trazem uma lembrança que normalmente não é boa para as pessoas. E segundo porque realmente elas são muito visíveis, muito difíceis de esconder. E principalmente para a mulher, parece que isso marca de uma forma muito mais negativa Sim. do que para o homem, né? Homem às vezes não se incomoda menos, porque tem barba às vezes para esconder, ou tem aparentemente menos vaidade que mulher, mas tem muito homem também me procurando para tratar cicatriz. Hoje em dia os homens procuram muito. Lembra até a nossa culinarista Alessandra Von, a filha do Rony Von, ela estava carregando uma bandeja com um copo, doutora, caiu. Sim. Mas cortou, teve um corte profundo da face, já fez 2 cirurgias plásticas para tentar retirar ou amenizar, né, pelo menos essas cicatrizes. Isso. É interessante frisar isso, que às vezes as pessoas procuram um cirurgião plástico com a ideia de retirar a cicatriz. E cicatriz, uma vez formada, ela é definitiva. O que nós fazemos, algumas vezes, é tratar essa cicatriz ou trocá-la por uma de melhor aspecto. Quer dizer, amenizar, né? Amenizar, reposicionar, porque uma cicatriz bem posicionada, no sulco, numa ruga, numa estria, quando é o caso, ela fica menos visível. Então, ajuda a não ficar tão evidente. Mas quanto antes vai buscar um tratamento melhor, quanto mais próximo do acidente, a Alessandra Von, logo que, uns 15 dias depois que ela sofreu o acidente, ela já começou a fazer essa tentativa de amenizar a cicatriz. Sim. Melhorou bastante, por sinal. Desde o momento do acidente já é importante a higiene, a forma como é tratada, né? A sutura correta, quando é necessário, ou quando é uma queimadura, outro tipo de trauma, o tratamento adequado, não passar Tem gente que passa as mais diferentes substâncias que às vezes até pioram o aspecto da cicatriz. Então não pode passar nada, né, por cima dessa cicatriz, na tentativa de sozinho em casa amenizá-la, Essas né? receitas caseiras às vezes são muito perigosas, porque a gente não sabe o que tem ali misturado, o que pode gerar. Então é melhor lavar com água e sabonete e procurar um profissional. Olha, se a gente lembrar aqui de algumas receitinhas caseiras antigas, lembra as nossas avós? Ah, cortou, tá sangrando, põe pó de café, porque o pó de café segura o sangramento. Isso pode infeccionar ainda mais a região. O que acontece é que nessas substâncias, às vezes, tem algum ativo que realmente fazem parar de sangrar. Mas sangrar, normalmente, a gente comprime, faz alguma coisa menos. Com essa história de pó de café ou folha de alguma coisa ou qualquer substância, pode levar a bactéria ou fungo que vai atrapalhar a longo prazo a cicatrização. Ao invés de ajudar, atrapalha mesmo, né? Temos mais uma famosa aqui, ó. Vamos ver? A Sandra Bullock. Ela tem uma cicatriz no supercílio, né? Gente, eu nunca tinha reparado nessa cicatriz dela. Esse tipo de cicatriz é muito comum em acidente automobilístico. Ah, é? Especialmente antigamente, quando não era obrigatório o uso do cinto de segurança. Porque o rosto ia direto no para-brisas. Né? Felizmente, o cinto de segurança diminuiu muito os traumas de face. Então, as sequelas são, hoje em dia, bem menores. Ainda que, pelo menos no caso dela, está no supercílio, porque está tão próximo dos olhos que podia ter perdido uma vista, uma visão. Exatamente. E a gente considera esse tipo de cicatriz uma cicatriz boa de tratar, porque por conta da direção dela. Dá para reverter? Se fosse uma cicatriz, quando é o caso, que é uma pessoa que tem alguma sobra de pele, você faz uma pálpebra, cicatriz, cirurgia de pálpebra e consegue disfarçar. Quando a cicatriz é na vertical, isso é mais complicado. É mais complicado, né? Vamos ver a próxima? É a Tina Fey. Onde que ela tem a cicatriz? Ah, aqui, ó. Ah, verdade. Gente, mal dá pra ver, a gente tem que ficar procurando. Verdade. Ainda que
essa aqui é só uma cicatriz, dependendo do trauma que se teve na face, pode ter comprometimento do músculo também, Há de se considerar que ela deve estar maquiada, fotografada no ângulo mais adequado, mas é uma cicatriz bem difícil de tratar e uma cicatriz bem evidente. Principalmente na face, que a gente não tem uma quantidade tão grande de gordura que acaba protegendo. A musculatura. E pode, né? como você falou, lesar a musculatura, ou lesar a inervação, que vai fazer com que a pessoa fique assimétrica. Um lado da face mexa mais que o outro, o sorriso fique assimétrico. Então, tem outros danos que podem ser causados. Mas nesse caso de comprometimento da musculatura facial, aí não tem como reverter, né? Em alguns casos, a gente consegue amenizar. Quando fica muito profundo e deprimido, você pode até enxertar gordura ou pôr algum produto que faça com que a cicatriz... Uma cicatriz, às vezes, ela está ali, mas ela é plana, ela é clara, ela é fina, de forma que se torna quase imperceptível. A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos para o primeiro deles, ó. A hidratação do local contribui para a suavização da cicatriz. É um mito ou uma verdade, doutor? É uma verdade. Uma cicatriz bem hidratada, bem tratada, tende a ficar com melhor aspecto. Mas isso a gente já tem que pensar em ter uma pele hidratada sempre, não só depois de um acidente, né? Sempre. E quando há a cicatriz, que a gente precisa ajudar o organismo a reagir, a ter um bom aspecto, a hidratação é importantíssima. Importante também, gente, antes da cirurgia, no pré-operatório, né? Não fazer uso de nenhum medicamento, nem ervinha, nem produto natural, porque isso também pode prejudicar na cicatrização e no resultado da cirurgia. Na cicatrização, né? E na própria cirurgia. Causar sangramento que a gente não consegue explicar, interagir com as drogas que são usadas na anestesia. Então, às vezes, aquilo que parece inerte, é um chazinho, é uma medicação natural, pode ser uma faca de dois gumes. Quem fuma acaba tendo mais esse agravante, né? Porque a cicatrização é muito mais lenta e mais difícil, né? A cicatrização depende de uma boa vascularização, de uma irrigação, a chegada de sangue no lugar, de uma pele bem tratada, e o fumante, além dele ter os vasinhos, muitos vasinhos já obstruídos, ele tem uma pele normalmente de má qualidade. Então, são dois fatores ruins para a cicatrização. E queloide? Quem tem propensão a desenvolver queloide? O queloide é uma cicatriz que eu falo que é uma cicatriz doente. É uma tendência do indivíduo. Então, tem os mestiços, a raça amarela, a raça negra, tem mais tendência. No Brasil, como nós temos muitos mestiços, a incidência de queloide é bem alta. Mas para quem tem a propensão a ter queloide, é diferente o pós-operatório ou não? Sim, quando a gente sabe que há a tendência ao queloide, outros cuidados, além dos básicos, são tomados. Existe um tratamento chamado beta-terapia, que é uma aplicação de um tipo de radiação que é feita em clínica de radioterapia para tentar conter o queloide. Então, de antemão, quando sabemos, já indicamos paralelamente à cirurgia. Outros tratamentos, como infiltração com corticoides ou outros medicamentos, também são utilizados. Mas tem gente que tem uma propensão tão grande a queloide que um pequeno corte sabe aquela coisa de acidente que você, de repente, cai, tropeça, corta o joelho, já é o suficiente para formar um queloide. Não precisa uma cirurgia tão grande, tão extensa, né? Não precisa. Inclusive, há uma tendência a toda cicatriz feia ser chamada de queloide. O queloide é uma cicatriz típica, uma cicatriz doente. Ela é alta, é bem grossa, normalmente escura, e ela gera sintomas. Tem uma coceira, um prurido que é bem evidente, e a tendência ali é aumentando de tamanho cada vez mais. Essas cicatrizes, sim, com o tempo, quando ela está em atividade. Essas cicatrizes que são mais feias, que é uma fase de toda cicatrização, mas que melhora espontaneamente, normalmente não é queloide. É uma cicatriz que está em evolução. Quer dizer, é um processo, vamos dizer, normal da pele, da cicatrização, né? E outras pessoas não têm o queloide típico, mas também não têm uma cicatrização tão boa, que a gente chama de cicatriz inestética. Que é como se fosse aquela cicatriz que parece um esgarçado. Ela fica grossinha, mas fica baixa. Esse esgarçado é uma cicatriz que alargou. É muito típico em área de tensão. Por exemplo, no joelho, no dorso, no ombro, que é uma área que você toda hora você fica movimentando. Então, os bordos da cicatriz, eles vão se afastando. E no meio fica uma pele mais fina. Então, quando eu vou mexer, eu vou fazer alguma cicatriz numa área de tensão, eu já aviso que o risco de cicatriz alargada existe. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo? Fazer o uso de protetor solar é suficiente para proteger a exposição da cicatriz ao sol? Mito. É um dos passos, mas a cicatriz não deve ser exposta ao sol nem com proteção solar. Nem com bloqueador solar, nem com bloqueador, até porque esses produtos, eles diminuem a incidência da radiação sobre a cicatriz, sobre a pele, mas eles não zeram.
Então, não se deve confiar apenas nisso e expor a cicatriz ao sol. E se a gente expõe essa cicatriz ao sol, ela pode também ter uma coloração depois Ela diferente, pigmenta. né? Da mesma forma que a gente se bronzeia, a cicatriz também pigmenta, só que esse pigmento às vezes se torna definitivo e vai piorar o aspecto da cicatriz. Isso sem falar numa cirurgia plástica, por exemplo, que a pessoa faz, seja de seio, seja lipoaspiração, ali a circulação é diferente também. Então, o inchaço pode trazer problemas, a recuperação da área, né? A drenagem linfática é comprometida após uma cirurgia. Depois, com o tempo, ela retorna. Mas naquele período inicial, se você se expõe ao sol, ao calor excessivo, vai aumentar ainda mais o inchaço. Desconforto, inclusive, do pós-operatório. E aí, às vezes, o resultado da cirurgia também, o resultado, né? Vai agir sobre a cicatriz, a pessoa vai ficar difícil de conviver, usar cinta, então tudo dificulta. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo qual é. A cicatriz pode ser completamente retirada com a cirurgia plástica. Nós até comentamos isso no começo, ela pode ser trocada por alguma cicatriz de melhor aspecto. Mas totalmente retirada, não, né? E em alguns casos, nem vale a pena mexer. Eu falo sempre para os pacientes, se é uma mudança muito pequena, é melhor deixar a que você já tem, porque a cicatriz, ela se beneficia com o tempo. Então, uma cicatriz mais velha é sempre mais bonita ou menos feia do que uma cicatriz recente. Então, mexer, alterar, para começar o processo novamente, só vale a pena se o ganho for muito grande. Mas hoje em dia existem outros procedimentos que não só a cirurgia que vão amenizar a cicatriz, né? O uso de lasers e outros produtos também, Sim, lasers, aplicações outras, até cosméticos, cremes, que melhoram o aspecto da cicatriz. Mas tem que sempre conversar com o seu médico para saber o momento certo de fazer uso desses procedimentos Nem todos, todo procedimento é indicado, algumas áreas também não podem ser aplicadas. É bom que seja feito com orientação. Agora, é bom você ter um contato cada vez mais estreito e importante, isso a gente lembrar, com o seu cirurgião plástico, que não existe uma cirurgia plástica sem cicatriz nenhuma, né, doutor? Cirurgia plástica, eu sempre falo, é custo-benefício. Você vai ganhar um aspecto melhor, por exemplo, a pessoa que quer aumentar ou diminuir a mama, ela vai conseguir, só que em troca ela vai ganhar uma cicatriz, que é definitiva. Então, mais uma vez, vem a questão, vale a pena? O que atrapalha mais, uma mama com aspecto ou uma cicatriz? Ou a localização, aí sim vai da habilidade do cirurgião para colocar, no caso da mama, uma cicatriz bem abaixo do seio, quer dizer, que nem você de braço levantado vai conseguir mostrar ela certinha, né? Uma hora acaba aparecendo, mas né? que gritante, seja... Né? Quando você conversa, você explica e a pessoa entende o que pode esperar, ela não vai ficar infeliz com aquela cicatriz. Porque a gente tenta esconder e ela vai entender que aquilo ali já era esperado. Agora, com o passar dos anos, não adianta a gente falar que o corpo continua o mesmo, que não continua, né? Quer dizer, uma pessoa na terceira idade, a cicatrização dela também já é diferente. Tem que levar isso em conta também na hora de cirurgia plástica, né? Sim, a cicatrização às vezes é diferente, é mais lenta, mas se a pessoa está saudável, saiu até um estudo recente mostrando que as pessoas da terceira idade têm se operado mais e têm sofrido os mesmos riscos. Elas não têm riscos tão mais aumentados, a depender da cirurgia. Agora, por incrível que pareça, a cicatriz final no idoso ou numa pessoa mais velha é melhor do que no jovem. E por quê? Porque a cicatriz do idoso é mais fina, a do jovem tende a ser mais grossa, que a gente chama hipertrófica, cicatriz mais alta. Então, o idoso tem uma cicatriz final. Outra coisa, eles têm mais ruga, a gente consegue esconder melhor. Um pouquinho, tem mais flacidez de pele, então você consegue escolher melhor o local. Uma pessoa jovem não tem nem para onde você deslocar essa cicatriz. Então fica mais nítida a cicatriz, fica mais evidente. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui tanto de pessoas idosas como pessoas mais jovens com a saúde equilibrada. Sim. Porque quem tem diabetes, quem tem pressão arterial, problema de hipertensão, circulação, aí tem que ser um caso analisado à parte, né? Sim. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo. Cicatrizes por conta da acne são definitivas e irreversíveis. É um mito ou uma verdade? A resposta é mais para a verdade, só que não é uma resposta tão fechada. Por exemplo, definitiva, toda cicatriz é. Irreversível, nem sempre. Às vezes a gente consegue melhorar muito o aspecto da cicatriz de acne. Talvez não deixar essa pele como antes, antes, mas dependendo do grau da acne que a pessoa teve, a cicatriz é muito superficial, há tratamentos que praticamente eliminam. Mas, mesmo assim, é difícil você
jurar que vai tirar 100% essas cicatrizes. E aí a gente fala assim, mas que tipo de cicatriz de acne? Porque tem cicatrizes, a pessoa teve acne e tinha uma cicatriz que seria mais ou menos, vamos dizer, profunda, e fica cutucando, e fica mexendo, que torna essa cicatriz mais profunda ainda, né? Essa já é mais difícil, Antigamente os tratamentos para acne eram mais pobres, os resultados eram piores. E a cicatriz típica é essa que aparece na foto, são aqueles furinhos na face. Não tão profundos, incomodam bastante. Tem pessoas que têm mais profundos, outros mais superficiais, então o laser alivia. Quando é muito profundo, nós fazemos o que chama-se subcision, ou subincisão. Você solta a cicatriz e por baixo coloca um preenchimento para tentar deixar plano, clarear. Então são vários pontos que em conjunto melhoram o aspecto, sim. Lembrar que a gente não pode ficar cutucando a pele, né? Sem dúvida. Seja por um cravo, agredindo, porque tudo acaba sendo uma agressão. Mas é só com a unha. Mas a unha também contamina aquela região que está aberta, isso pode trazer uma cicatriz ainda pior. E ali já há uma bactéria. Você pode até ajudar a disseminar essa bactéria. Sangrar, infeccionar mais ainda. O melhor é não mexer na pele, não cutucar, né? É lavar e proteger do sol. São os cuidados básicos. E hoje em dia a gente tem a tecnologia na cosmética com tantos produtos eficientes, tem uma série de medicamentos que evitam que se chegue a esse ponto, o ponto da sequela, da cicatriz. Você trata a acne para que não gere uma cicatriz. E até medicamentos via oral, que aí tem que ser indicado por um médico direitinho, porque não é para todo mundo, não é todo mundo que pode fazer uso, tem algumas contraindicações, mas que em muitos casos é extremamente bem-vindo, o tratamento da acne. São muito bem indicados. Olha, fica a dica, como diria o Fefito, para você nunca se automedicar, por mais que pareça uma bobagemzinha. Às vezes você passa um chazinho na pele, passa isso, passa aquilo. Fulano disse que esse produto é bom e você pode ter ali uma consequência mais severa. Vá a um dermatologista e você vai saber direitinho, um cirurgião plástico, no caso da cicatriz, para você saber o que pode ser feito, né, doutora Suzy? E a medicação que serve para uma pessoa não necessariamente serve para outra. Então não adianta, minha prima, minha vizinha usou e ficou bom. Depende da pele, da coloração, do tipo de pele, do local. Aparentemente a gente pode ter o mesmo problema, mas para a gente leigo, para quem entende, pode ser dois problemas bem distintos. Exatamente. Né? Eu falo, pode até dar certo, mas é melhor não arriscar. E se existem profissionais que estudaram e continuam estudando até hoje para trazer o melhor para a gente, vai arriscar para quê? Vai direto para quem funciona e sabe o que a gente deve fazer, né? Vou passar mais uma vez aqui o contato da doutora Suzy Vieira, é suzy@vieira.com.br, tem o e-mail, qualquer informação que você queira você pode mandar para ela. Se quiser mandar algumas sugestões para a gente de temas também de cirurgia plástica, é claro que pode. mulheres@tvgazeta.com.br, doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica, volta mais vezes ao programa. Obrigada, viu? Agradeço bastante a participação.